Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos continuar nossa jornada por Anne de Green Gables, de L.M. Montgomery. Abra o livro, coloque seus fones e venha imaginar conosco. A história começa agora. Capítulo 11. As impressões de Anne sobre a escola dominical. Bem, o que acha deles? Perguntou Marilla. Anne estava de pé no quarto do frontão, olhando solenemente para 3 vestidos estendidos sobre a cama. Um era de guingão riscado cor de rapé, que Marilla ficara tentada a comprar de um caixeiro viajante no verão anterior, porque ele parecia de muita serventia. Outro era de cetineta xadrez branca e preta, que Marilla comprará em uma promoção durante o inverno. E o terceiro tinha uma estampa formal de um tom feio de azul, e Marilla o comprará naquela semana em uma venda em Carmode. Ela mesma fizera todos os vestidos, e todos tinham a mesma modelagem. Saias comuns que se estreitavam até formar cinturas simples, com mangas tão triviais quanto a saia e a cintura e tão apertadas quanto mangas podem ser. Imaginarei que gosto deles, disse Anne com soberba. Não quero que você imagine, retrucou ofendida Marilla. Ah, estou vendo que você não gostou dos vestidos. Qual é o problema com eles? Não são arrumados, limpos e novos? Sim. Então por que não gosta deles? Eles não são bonitos, respondeu Anne relutantemente. Bonitos, bufou Marilla. Não me preocupei em arranjar vestidos bonitos para você. Não acredito em paparicar a vaidade, Anne, quero deixar isso bem claro. Estes vestidos são bons, sensatos, úteis, sem babados ou folhos, e esses são todos os vestidos que você vai ganhar este verão. O de guingão marrom e o de estampado azul servirão para quando você começar a ir para a escola. O de cetineta é para a igreja e a escola dominical. Vou esperar que você os mantenha arrumados, limpos e sem rasgos. Achei que você ficaria agradecida por ganhar praticamente qualquer coisa depois de ter de usar essas roupas apertadas de flanela de algodão. Algodão. Ah, estou agradecida, protestou Anne. Mas ficaria muitíssimo mais agradecida se você tivesse feito pelo menos um deles com as mangas bufantes. Mangas bufantes estão muito na moda agora. Eu ficaria muito emocionada, Marilla, simplesmente por usar um vestido de mangas bufantes. Bem, você vai ter de ficar sem essa emoção. Não tenho tecido para desperdiçar com mangas bufantes. De todos os modos, acho essas mangas ridículas. Prefiro as simples, mais comuns. Mas eu preferiria parecer ridícula quando todos parecem ridículos do que simples e comum sozinha, insistiu Anne com pesar. Disso não tenho dúvida. Bem, pendure esses vestidos com cuidado em seu armário. E depois se sente e aprenda a lição da escola dominical. Peguei a lição para você com o Sr. Bell, e amanhã você irá para a escola dominical, disse Marilla, desaparecendo muito ofendida em direção ao andar de baixo. Anne entrelaçou as mãos e olhou para os vestidos. De fato tive esperanças de que haveria um branco com mangas bufantes, sussurrou ela desconsolada. Rezei por um, mas não esperei consegui-lo só pela reza. Não presumo que Deus tivesse tempo para se ocupar com o vestido de uma menininha órfã. Eu sabia que teria de depender de Marilla quanto a isso. Bem, infelizmente posso imaginar que aquele dali é de musselina branca como a neve, com adoráveis babados de renda e mangas bufantes de 3 gomos. Na manhã seguinte, um princípio de enxaqueca impediu que Marilla acompanhasse Anne até a escola dominical. Você vai ter de descer e mandar chamar a senhora Lynde, Anne, disse ela. Ela vai se certificar de que você entre na aula certa. Agora, lembre-se de se comportar direito. Fique para ouvir o sermão depois, e peça para a senhora Lynde lhe mostrar o nosso banco. Tome 1 centavo para a hora da coleta. Não fique encarando os outros e não fique inquieta. Vou esperar que você me diga a escritura que estudaram quando voltar para casa. Anne começou irrepreensível, usando o vestido de cetineta branco e preto, que, apesar de decente com relação ao comprimento e certamente não passível de ser acusado de ser demasiado curto, se esforçava para enfatizar cada canto e ângulo de sua magra silhueta. Seu chapéu era um chapéu de marinheiro pequeno, chato e brilhante, e a extrema simplicidade dele também desapontara bastante a Anne, que se permitirá em segredo imaginar nele laços e flores. As últimas, no entanto, foram fornecidas antes que Anne chegasse à estrada principal, pois, deparando-se no meio do caminho da trilha secundária com um frenesi dourado de ranúnculos, balançados pelo vento e gloriosas rosas selvagens, Anne rápida e generosamente adornou seu chapéu com uma coroa delas. Não importava o que outras pessoas achassem do resultado. Ele havia satisfeito a Anne, e ela desceu a estrada alegremente,
erguendo sua cabeça avermelhada com seus adornos rosa e amarelos com muito orgulho. Quando chegou à casa da senhora Linde, descobriu que ela não estava. Nem um pouco intimidada, Anne seguiu sozinha para a igreja. No pórtico encontrou uma multidão de menininhas, todas com vestidos alegres de cor branca, azul e rosa, e todas encarando com olhos curiosos aquela estranha em meio a elas com seu extraordinário adorno de cabeça. As garotinhas de Avonlea já tinham ouvido histórias estranhas sobre Anne. A senhora Linde disse que ela tinha um temperamento horrível. Jerry Buote, o menino contratado para trabalhar em Green Gables, disse que ela falava sozinha o tempo todo, ou falava com árvores como uma menina louca. Elas olharam para Anne e cochicharam umas com as outras por trás de seus livros com as lições da escola dominical. Ninguém se aproximou dela para tentar fazer amizade, nem naquela hora, nem mais tarde, depois que terminaram os exercícios de abertura, e Anne se viu na aula da senhorita Rogerson. A senhorita Rogerson era uma mulher de meia idade que por 20 anos lecionara em uma escola dominical. O método de ensino dela era fazer as perguntas impressas no livro da lição e olhar com severidade por sobre a borda do livro para a garotinha em particular que ela achava que deveria responder àquela pergunta. Ela olhou com muita frequência para Anne, e Anne, graças ao treinamento de Marilla, respondeu sem demoras. Mas pode-se questionar se ela compreendeu bem tanto a pergunta quanto a resposta. Anne não achou que gostara da senhorita Rogerson, e sentiu-se muito infeliz. Os vestidos de todas as outras meninas da sala tinham mangas bufantes. Anne sentiu que de fato não valia a pena viver sem mangas bufantes. Então, o que achou da escola dominical? Quis saber Marilla quando Anne voltou para casa. Como a coroa de flores tinha murchado, Anne a descartara no caminho de volta, e Marilla foi poupada dessa informação por algum tempo. Não gostei nem um pouco. Foi terrível. Anne Shirley, repreendeu Marilla. Com um longo suspiro, Anne sentou-se na cadeira de balanço, beijou uma das folhas de Bonnie e deu um aceno para um brinco de princesa que brotava. Eles talvez tenham se sentido solitários enquanto eu estava fora, explicou ela. E agora sobre a escola dominical. Comportei-me bem, assim como você me disse para eu fazer. A senhora Linde não estava em casa, mas fui até a igreja sozinha. Entrei na igreja, junto com um monte de outras menininhas, e sentei-me na ponta de um banco perto da janela enquanto eram feitos os exercícios de abertura. O Sr. Bell fez uma oração horrivelmente longa. Eu teria ficado extremamente cansada antes de ele terminar caso não estivesse sentada perto daquela janela. Mas a janela dava para o lago das águas cintilantes, então, fiquei admirando a vista e imaginando todo tipo de coisas esplêndidas. Você não devia ter feito nada disso. Deveria ter prestado atenção ao Sr. Bell. Mas ele não estava falando comigo, protestou Anne. Ele estava falando com Deus, e tampouco parecia muito interessado nisso. Acho que ele pensou que Deus estava muito distante. Havia uma longa fileira de bétulas na beira do lago, e a luz do sol as atravessava e ia muito, muito longe, até o fundo da água. Oh, Marilla, foi como um sonho lindo. Fiquei entusiasmada e simplesmente disse, obrigada por isto, Deus, 2 ou 3 vezes. Não em voz alta, espero, comentou com ansiedade Marilla. Ah, não, falei sussurrando. Bem, o Sr. Bell finalmente terminou, e eles me disseram para eu ir para a sala de aula da senhorita Rogerson. Havia 9 outras garotas ali, todas tinham vestidos de mangas bufantes. Tentei imaginar que minhas mangas também eram bufantes, mas não consegui. Por que não consegui? Foi muito fácil imaginar que elas eram bufantes quando estava sozinha no frontão leste, mas foi terrivelmente difícil fazer isso lá, em meio às garotas que de fato tinham mangas bufantes. Você não devia ficar pensando sobre as mangas do seu vestido na escola dominical. Devia ter prestado atenção à lição. Espero que tenha sabido responder. Ah, sim, e respondi a várias perguntas. A senhorita Rogerson fez várias para mim. Não acho que tenha sido justo que ela tenha feito todas as perguntas. Eu tinha várias a fazer a ela, mas não quis perguntar pois não achei que ela fosse uma alma irmã. Depois, todas as outras garotinhas recitaram uma paráfrase. A professora perguntou-me se eu sabia alguma. Eu disse a ela que não, mas que sabia recitar O Cão no Túmulo de Seu Dono se ela quisesse. Esse poema foi publicado no Terceiro Leitor Real. Não é de fato um poema religioso, mas é tão triste e melancólico que até poderia ser religioso. Ela me disse que esse poema não servia, e me mandou decorar a 19ª paráfrase para o próximo domingo. Li-a na igreja, e é esplêndida. Tem 2 versos em especial que me deixam arrepiada.
tão rápido quanto caíram os esquadrões massacrados no perverso dia de Median. Não sei o que significam esquadrões ou Median, mas soa trágico demais. Mal posso esperar para recitar isso no próximo domingo. Vou treinar a semana toda. Depois da escola dominical, pedi à senhorita Rogerson, porque a senhora Lynde estava longe demais, que me mostrasse o nosso banco. Fiquei sentada o mais quieta que pude, e depois estudamos Apocalipse, 3º capítulo, versículos 2 e 3. Foi um texto muito longo. Se eu fosse pastora, escolheria os textos curtos e enérgicos. O sermão também foi incrivelmente longo. Presumo que o pastor teve de equipará-lo à escritura. Não o achei nem um pouco interessante. O problema dele parece ser não ter imaginação o suficiente. Não prestei muita atenção nele. Simplesmente deixei meus pensamentos correrem soltos, e pensei nas coisas mais surpreendentes que há. Com impotência, Marilla sentiu que tudo aquilo deveria ser severamente repreendido, mas foi impedida pelo inegável fato de que algumas das coisas que Anne dissera, principalmente com relação aos sermões do pastor e às orações do Sr. Bell, eram exatamente o que ela mesma achara do fundo de seu coração por anos, mas que jamais expressara. Quase parecia para ela que aqueles pensamentos secretos, não ditos e críticos, tinham subitamente ganhado uma forma visível e acusadora na pessoa deste pedaço franco de humanidade negligenciada. Chegamos ao fim do 11º capítulo de Anne de Green Gables. Agradecemos sua companhia. Siga o canal e apoie a história deixando seu like. Até o próximo capítulo.